Você já se sentiu fraco por ter que mudar, por ter que ceder, por não conseguir manter-se firme como uma rocha diante das tempestades da vida? Então precisa conhecer esta história antiga que mudou minha forma de ver a verdadeira força. Numa floresta majestosa, viviam lado a lado dois gigantes da natureza. Um carvalho centenário e um bosque de bambus jovens. O carvalho era imponente, seu tronco era tão largo que 3 homens não conseguiriam abraçá-lo. Suas raízes penetravam profundamente na terra como âncoras de ferro. Sua copa tocava as nuvens. Os animais da floresta o admiravam. Vejam só, dizia o esquilo: que árvore magnífica! Nada pode derrubar. O carvalho orgulhoso balançava seus galhos e pensava consigo mesmo: sou forte, sou inabalável, sou superior. Ao seu lado, os bambus dançavam com o vento. Seus troncos eram finos, quase frágeis. Quando a brisa soprava, eles se curvavam graciosamente. Quando ventos mais fortes chegavam, eles se dobravam quase até tocar o chão menos. Mas nunca quebravam. O carvalho zombava deles silenciosamente. Que fracos, pensava, não têm dignidade. Se curvam para qualquer ventinho que passa, eu jamais me dobraria assim. E então veio a tempestade. Uma tarde, o céu escureceu de repente. Nuvens negras cobriram o horizonte como tinta derramada sobre uma tela clara. O vento começou a soprar, primeiro devagar, depois com fúria crescente. A chuva caía como lágrimas furiosas do céu. Os bambus começaram a dançar. Curvavam-se, dobravam-se, tocavam o chão molhado, mas não resistiam, não lutavam, apenas se moviam com o vento, como se estivessem em uma conversa antiga com a tempestade. O carvalho, porém, manteve-se firme, ereto, orgulhoso. Eu não me curvo, dizia para si mesmo enquanto os ventos uivavam ao redor. Sou forte, sou poderoso, vou resistir. E resistiu, resistiu com toda a sua força, suas raízes grudavam na terra, seus galhos se recusavam a ceder. Mas a tempestade não tinha piedade. O vento soprou mais forte ainda, e então, craque! Um som terrível rasgou o ar. O carvalho, aquele gigante centenário, aquela árvore que desafiou a tempestade com sua rigidez menos, quebrou seu tronco rachado ao meio, seus galhos espalhados pelo chão, suas raízes expostas como feridas abertas. Quando a manhã chegou e o sol voltou a brilhar, os animais saíram de seus esconderijos, ficaram chocados. O carvalho, símbolo de força e poder, estava caído, morto, mas os bambus ainda estavam lá, levantando-se lentamente, sacudindo as gotas de chuva, voltando à sua posição original como se nada tivesse acontecido. Um velho corvo pousou perto dos destroços do carvalho e disse algo que ecoou pela floresta. A verdadeira força não está em resistir a tudo, está em saber quando ceder. Meu amigo, você é o carvalho ou o bambu? Quantas vezes você se orgulhou de ser forte, enquanto na verdade estava sendo apenas rígido? Quantas vezes insistiu em um caminho que claramente não funcionava mais, só porque mudar parecia fraqueza? A vida não premia a teimosia. Ela premia a adaptabilidade. Olhe ao redor. As espécies que sobreviveram por milhões de anos não foram as mais fortes fisicamente, nem as mais inteligentes. Foram as que melhor se adaptaram às mudanças do ambiente. Os dinossauros eram gigantes poderosos, mas quando o mundo mudou, eles não conseguiram se adaptar. Desapareceram. As baratas, pequenas e aparentemente insignificantes, sobreviveram a extinções em massa, eras glaciais, mudanças climáticas extremas. Por quê? Porque se adaptam, sempre. Ser flexível não é ser fraco,
é ser sábio. Pense comigo. Quando um relacionamento muda, você insiste em mantê-lo exatamente como era menos mesmo que isso machuque ambos? Ou você tem a coragem de se adaptar, de crescer junto, de permitir que a conexão evolua? Quando seu emprego já não faz sentido, quando você acorda com um peso no peito todo dia, você continua ali por orgulho de não desistir? Ou tem a sabedoria de reconhecer que a mudança pode ser o caminho? Quando seus sonhos antigos já não cabem mais em quem você se tornou, você ainda os persegue só porque sempre quis isso? Ou permite que novos sonhos, mais alinhados com quem você é agora, floresçam? A flexibilidade é a dança da maturidade. Significa saber quando lutar e quando recuar, quando se manter firme em seus valores e quando soltar expectativas rígidas, quando defender sua verdade e quando ouvir verdades diferentes. O bambu não perde sua essência quando se curva, ele continua sendo bambu, mas entende que sobreviver é mais importante que provar força. Você pode manter sua integridade e ainda assim se adaptar, pode ter princípios sólidos e ainda assim mudar de opinião quando aprende algo novo. Pode ser fiel a si mesmo e ainda assim evoluir. A verdadeira pergunta não é: sou forte o suficiente? A verdadeira pergunta é: sou flexível o suficiente para sobreviver às tempestades que ainda virão? Porque elas virão, meu amigo. A vida é mudança constante, empregos mudam, relacionamentos evoluem ou terminam, corpos envelhecem, sonhos se transformam, pessoas partem, o mundo gira e aqueles que insistem em permanecer, exatamente como sempre foram, rígidos em suas certezas, orgulhosos de sua força inabalável, um dia descobrirão, como o carvalho, que há um limite para quanto peso a rigidez consegue suportar. Mas aqueles que aprendem a arte da adaptação, que dançam com as mudanças em vez de lutar contra elas, que se curvam quando necessário, mas nunca quebram menos, esses descobrirão algo extraordinário. Flexibilidade é liberdade, é paz, é sobrevivência inteligente. Então hoje eu te convido, olhe para aquela área da sua vida onde você tem sido rígido demais. Aquele relacionamento onde você insiste que sempre foi assim, aquele emprego onde você se agarra por medo do desconhecido, aquela versão antiga de você que você se recusa a deixar ir. Pergunte-se: estou sendo o carvalho orgulhoso que prefere quebrar a se curvar? Ou estou sendo o bambu sábio que entende que a adaptação é força, não fraqueza? A tempestade, ela não pergunta se você está pronto, ela simplesmente vem. Mas a boa notícia é: você pode escolher como responder a ela. Se esta história tocou algo em você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que está lutando contra mudanças inevitáveis. Às vezes a pessoa precisa apenas ouvir que está tudo bem em se curvar, que não precisa quebrar provando força. Lembre-se, não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, é aquele que dança com a vida em vez de lutar contra ela. É aquele que se adapta, aprende, evolui e continua em pé, menos mesmo que às vezes curvado. Seja o bambu, dance com o vento. E veja como, quando a tempestade passar, você ainda estará de pé, mais sábio, mais leve, mais vivo do que nunca, com carinho e respeito pela sua jornada. Que você tenha a coragem de ser flexível.